desses, eu vi no YouTube um vídeo sobre o Ging e Pariston, personagens de Hunter x Hunter que são basicamente os personagens principais do último arco do anime e um dos arcos mais interessantes do mangá. O arco trata de uma eleição para o governo dos caçadores, que é meio que uma agência de guerreiros que garante a proteção daquele universo, basicamente. Tem muito mais coisa, mas é basicamente isso. Nesse arco, Ging e Pariston se enfrentam para saber quem será o líder dos caçadores. E se forma aí uma dinâmica muito interessante, onde duas pessoas completamente diferentes buscam a mesma coisa, ainda que por motivos distintos, e acabam se tornando iguais. Duplos miméticos. Meus amigos, chegou a hora de falarmos de René Girard neste canal, e como um dos aspectos mais difíceis da sua teoria pode se tornar um dos recursos mais valiosos em seus escritos ficcionais. Aqui vou ter que me alongar um pouco sobre Hunter x Hunter. Hunter x Hunter é um mangá posteriormente adaptado para anime, criado por um cara chamado Yoshihiro Togashi, que conta a história de Gon Freaks, um menino que gosta de passar os seus dias pescando, mas que vive sonhando em encontrar o pai. Até que um dia ele se envolve num acidente no meio da floresta e encontra um caçador, que incute em Gon a vontade de se tornar um caçador. E a partir daí ele inicia sua jornada, na busca para se tornar um caçador e quem sabe finalmente encontrar o seu pai. Os caçadores no mundo de Hunter x Hunter não são caçadores no sentido que nós aplicamos aqui na Terra. O mundo deles é bem mais simples, ao menos no começo do mangá, e lá os caçadores são uma mistura de faz tudo com bombeiros. Faz tudo porque os caçadores não apenas caçam os animais, mas catalogam, vão atrás de plantas, registram fronteiras geográficas, cozinham para os famosos, garantem a segurança de líderes religiosos, políticos, econômicos, causam e param as guerras. Enfim, os caçadores são tudo naquele mundo, inclusive têm poderes e estão submetidos a um conselho de caçadores. E eles são meio bombeiros porque eles são muito admirados naquele mundo também. A história segue Gon no caminho para se tornar um caçador. E aí durante essa jornada, ele faz amigos, acaba ajudando o conselho a dar fim a uma das maiores ameaças que o mundo dele já viu. Durante essa guerra, o Gon perde os seus poderes e o líder do conselho morre. E aí começamos o último arco do anime, as eleições para o líder do conselho. É nesse arco que conhecemos Ging Freaks, o pai de Gon, um dos caçadores mais lendários daquele mundo, mas que é um cara desleixado, cínico, um pouco imaturo, mas muito talentoso. Enfim, é um personagem complicado, desses que você ama odiar ou odeia amar. Nesse mesmo arco conhecemos o Pariston Hill, um cara ambicioso, até ganancioso, frio, calculista, mas que também é charmoso, educado e até mesmo simpático. Esse é o típico cara que todo mundo sabe que é do mal, mas ele nunca se revela como um vilão, e na verdade sua vilania vem muito mais da sua imprevisibilidade e falta de moral. Pariston assume que ele é um cara que gosta de destruir as coisas que ama, porque tudo tem um fim, então que seja ele a pôr um fim nas coisas. O arco começa com uma vaga de líder a ser preenchida, e logo Pariston se coloca como candidato, o que irrita um monte de gente, inclusive Ging, que decide se tornar candidato também. Pariston vai manipulando as eleições e no final ele é eleito, só para desistir de assumir o cargo que passa para seu vice, um cara que era contra ele no começo, mas acaba se aliando devido a todas as manipulações feitas durante o processo. O anime acaba nesse arco, mas o mangá continua, claro, porque no Japão é assim. Se uma obra faz sucesso, ela será ordenhada até que não sobre mais nada. Nisso, Hunter x Hunter cresceu para muito além do que o seu autor consegue manter. O arco seguinte apresenta a ideia de que tudo que é conhecido naquele mundo é uma parte pequena do universo deles, que tem um continente obscuro, raramente explorado, cheio de perigos, e que será explorado após a crise do que aconteceu nos tempos recentes. Eu vou falar um pouco mais sobre isso em um vídeo posterior. Por enquanto, vamos falar apenas que a exploração desse continente será feita, e no meio dessa equipe estão Ging e Pariston. De um lado Ging, querendo ir até o continente, do outro Pariston, aparecendo para estragar os planos dele. Mas o que chama atenção de verdade são algumas falas deles ao longo de todos os capítulos. Ging diz que Pariston tem muito a ver com ele e o antigo líder dos caçadores. Pariston diz que Ging é muito parecido com ele e sente que começa a odiá-lo, que gera uma situação conflitante para o personagem, pois Pariston acostumou-se a destruir tudo que gostava minimamente, e dessa vez encara algo que ele odeia. E aí, o que fazer? Essas são questões que apenas a lógica maluca de um anime poderia colocar em jogo, mas essa relação dos dois é o ápice de uma estrutura de enredo presente em todo o Hunter x Hunter, e até mesmo em outras obras do autor. Yoshihiro Togashi gosta muito de usar essas duplas de personagens para revelar aspectos ocultos de suas personalidades, às vezes ocultos até mesmo dos personagens. É o que podemos chamar de duplos miméticos. Na teoria mimética de René Girard, todos os desejos humanos são frutos de outras pessoas.
Desejamos porque o outro deseja. Então aquele carro bonito, a roupa da moda, qualquer item de consumo e até mesmo estilos de vida são desejados porque outras pessoas nos fizeram desejar essas coisas. Mas e se o que eu desejo é algo que não pode ser replicado? É aí que começa o processo do duplo mimetismo, onde duas pessoas começam a se enxergar como rivais por desejarem a mesma coisa. E na tentativa de obterem aquele mesmo objeto de desejo se copiam, ainda que não percebam isso. Ging e Pariston são nos apresentados como figuras opostas, muito diferentes. A apresentação deles é diferente. Um todo desleixado, cínico, visto como preguiçoso e objeto de decepção de basicamente todo mundo. O outro bem aciado, bonito, educado e ao mesmo tempo ele é temido e desperta suspeitas em todo mundo. Quanto mais os conhecemos, mais diferentes eles ficam. Ging vai se tornando o personagem principal de um dos arcos mais importantes do mangá, inclusive desapontando alguns fãs que não sentem a menor curiosidade por acompanhar as aventuras do pai relapso de um dos protagonistas mais singelos dos mangás. Já a Pariston vai revelando cada vez mais aspectos ocultos de sua personalidade, revelando ser uma pessoa inescrupulosa e até mesmo cruel. Mas isso são apenas aparências, como o autor nos lembra a cada confronto dos dois personagens. Eles são colocados lado a lado a todo momento, os quadros se espelhando, chegando a confundir os personagens, embora eles sejam tão diferentes visualmente falando. A fórmula não é nova, pelo contrário, é um dos recursos narrativos mais antigos que existe. Mas por que ele não parece um clichê barato? Simples, porque ele está profundamente calcado na realidade. Antes da teoria mimética, podíamos chamar isso de qualquer coisa, e encarávamos isso como um recurso simples, porém efetivo de apresentar os anseios mais ocultos dos personagens. Mas a teoria mimética nos dá uma base teórica para conectar esse recurso narrativo com situações da vida real. Lembra que eu comecei esse vídeo falando que o duplo mimético é um dos aspectos mais difíceis da teoria mimética? Só que eu não levei 30 segundos para te explicar tudo? Ele não é difícil de explicar, nem de entender, só é difícil de aceitar. Nós não queremos saber se somos os duplos miméticos de alguém, porque isso implicaria necessariamente em admitir que somos iguais àquilo que dizemos odiar, desprezar, repugnar. Mas é exatamente porque odiamos que somos iguais. Odiamos porque o nosso duplo está mais próximo daquilo que desejamos, e por conta disso nos tornamos cada vez mais similares àquilo que odiamos, ainda que não percebamos isso. A revelação é muitas vezes frustrante, mas é como se livrar de um véu e finalmente enxergar o mundo pelo que ele é. Frustrante, mas revelador, assim como são as revelações de Ging e Pariston. Esse recurso, quando bem utilizado dentro de qualquer obra de ficção, pode ser muito poderoso, e é o responsável por criar obras clássicas em seus meios, como é o caso de Esaú e Jacó e Succession. Mas analisar cada uma dessas obras à luz da teoria mimética é assunto para outro vídeo e honestamente já foi fruto de investigação em outros canais. Eu me chamo Lisboa, nesse canal falamos de literatura, escrita criativa e tudo mais o que me der na telha. Se você gostou, me segue lá no Substack, onde eu publico desenhos e contos todos os meses. E não esquece de dar o like, hype se estiver pelo celular, e se inscrever no canal. Falou!